Olá e boas-vindas ao Deep Dive. Em nossa exploração de hoje, a gente vai dissecar um guia clínico bem detalhado. Ele é focado na integração sensorial de Ayers. A famosa ASI, certo? Isso, a ASI. E o objetivo é entender como a neurociência, a psicologia e a terapia ocupacional acabam se cruzando para reconfigurar o cérebro de indivíduos no espectro do autismo. É um tema denso, mas fascinante. Com certeza. Certo, vamos desvendar isso. O material que temos em mãos propõe um cenário prático logo de cara. Um cenário, bastante comum para quem convive com crianças. A aula de artes, imagino. Exatamente. Uma criança que sistematicamente evita a aula de artes na escola. O instinto inicial de muitos educadores, ou até dos pais, seria classificar isso como... Como desinteresse puro, ou uma teimosia. ou um problema comportamental mesmo, aquela fuga de demanda. Mas as nossas fontes convidam a uma análise neurológica da coisa. Que muda tudo. Muda, porque a questão pode ser uma hiperreatividade tátil, onde a textura da tinta ou da argila aciona literalmente alarmes de ameaça no sistema nervoso. Sim, o cérebro interpreta como perigo. Ou, e um cenário um pouco diferente, uma má percepção tátil. Se o cérebro não consegue discriminar com precisão a diferença entre uma miçanga e um pedaço de azulejo usando só o tato, a criança precisa recrutar uma quantidade colossal de energia visual e cognitiva para executar a tarefa, sabe? O resultado não é birra, é pura fadiga e frustração. O que estamos observando nesse cenário da aula de artes é essencialmente uma falha na tradução da entrada sensorial. O Manual Diagnóstico DSM-5 reconhece isso oficialmente agora. O que é um avanço e tanto. É um avanço gigantesco. Ele inclui as diferenças sensoriais como um critério diagnóstico para o transtorno do espectro do autismo. Elas ficam alocadas sobre os padrões de comportamento restritos e repetitivos, e veja bem, essa inclusão não é um mero detalhe burocrático. Não mesmo. O que é fascinante aqui é que isso valida décadas de observações clínicas. Essas atipicidades não são periféricas. O guia cita extensivamente pesquisadores como Schaff e Cermak, que documentaram como o processamento sensorial afeta, as rotinas mais básicas de sobrevivência e participação. Como o brincar e as refeições, certo? Exato. Cermak, por exemplo, dissecou a questão da seletividade alimentar. Não estão falando de uma criança com um paladar exigente ou que só quer comer doce. Estamos lidando com um sistema nervoso que interpreta a temperatura, a viscosidade ou até o cheiro de certos alimentos como estímulos físicos insuportáveis. Que transforma a hora da refeição em um campo minado. Um campo minado de pura ansiedade para a família toda. Mas, deixe-me fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque isso com certeza levanta uma dúvida comum para quem está nos ouvindo. Se uma criança fica sobrecarregada na hora da refeição devido a essas texturas, ou se entra em colapso em uma festa de aniversário por causa do barulho e do movimento, por que a solução não seria exposição gradual? A velha terapia de exposição. Isso. A terapia de exposição tradicional sugere que, se formos introduzindo o estímulo aos poucos, a pessoa se dessensibiliza. Por que simplesmente não treinar o comportamento de tolerância? É uma excelente pergunta. A questão é que a terapia de exposição parte do princípio de que o cérebro está processando o estímulo corretamente e que apenas associou a ele uma resposta de medo desproporcional, entende? Entendi. Um medo irracional do escuro, por exemplo. Exato, mas a integração sensorial de Ayers argumenta exatamente o oposto. O cérebro não está processando a informação sensorial de forma acurada. Colocar uma criança com má integração sensorial em uma festa barulhenta e esperar que ela se acostume é como dar óculos com um grau completamente errado para alguém. Nossa, e mandar pessoas se esforçar para focar. Perfeito! Dizer para ela se esforçar mais. O texto elabora profundamente sobre como a socialização, que muitas vezes parece uma troca puramente baseada em linguagem, é na verdade uma tarefa sensorimotora de altíssima complexidade. Como assim? Pense no recreio da escola. Navegar por aquele ambiente exige processar ruídos agudos imprevisíveis, calcular a trajetória de outras crianças correndo de todos os lados para evitar esbarrões e ainda manter a estabilidade postural enquanto se tenta decodificar a expressão facial de um colega? É um bombardeio de dados físicos e sociais. Um bombardeio.
Exigir tolerância através da exposição sem consertar esse processamento de base apenas camufla a sobrecarga neurológica, o que frequentemente resulta em uma retração social severa ou no famoso burnout autista. O que nos leva diretamente à pioneira de toda essa linha de pensamento, a doutora A. Jean Iris. O guia detalha muito bem o desenvolvimento da teoria da integração sensorial por ela. E como quem nos acompanha já deve saber, quando falamos de sentidos, nesse contexto clínico, não estamos focando tanto na visão ou na audição. Não, o foco é o outro. Estamos falando dos sistemas tátil, vestibular e proprioceptivo. E a grande sacada do texto não é reexplicar o que esses sistemas fazem de forma isolada, mas como eles operam em conjunto para construir o que as fontes chamam de mapa do corpo. Como exatamente a falha nesses sistemas específicos distorce esse mapa internamente. Se conectarmos isso a um panorama maior, o mapa sensorial do corpo é o esquema interno constante e subconsciente que o cérebro atualiza literalmente milissegundo a milissegundo. O sistema vestibular, que fica no ouvido interno, informa a relação com a gravidade. Se estamos de cabeça para baixo, se estamos caindo. Isso. O proprioceptivo, que está nos músculos e articulações, mapeia o estiramento muscular e o ângulo dessas articulações. E o tátil define os limites físicos da pele contra o ambiente. Onde eu termino e onde o mundo começa. Exatamente isso. Quando esses três sistemas integram a informação de forma coesa, o mapa interno é nítido, em alta resolução. Mas quando há uma disfunção, o mapa fica fragmentado ou cheio de ruídos. Como uma TV fora do ar. Boa analogia! Sem um mapa corporal confiável, planejar uma sequência de movimentos exige um esforço brutal. Pensa em coordenar os dois lados do corpo para segurar um papel com uma mão e usar a tesoura com a outra. Para nós é automático. Para eles exige um nível de controle cortical consciente que é exaustivo. A automação do movimento simplesmente falha. Tem uma frase da doutora Iris, citada nas fontes, que resume o peso disso de forma genial. Ela diz que a aprendizagem é uma função do cérebro. Ela argumenta que essas funções corporais primitivas, o tato, o equilíbrio, são um alicerce irrenunciável para as funções corticais superiores. A base do prédio. Exato. Não se constrói atenção sustentada, regulação emocional ou habilidades acadêmicas avançadas sobre um alicerce sensório-motor instável. O guia propõe 6 conceitos centrais para estruturar essa fundação. E a dinâmica da terapia me parece muito próxima de como qualquer adulto aprende uma habilidade complexa. O texto fala sobre a importância do impulso interno para explorar e da resposta adaptativa. Que é, essencialmente, o sucesso ao enfrentar uma demanda do ambiente. Isso. E para chegar lá, o terapeuta calibra o que eles chamam de o desafio na medida certa, o Just Right Challenge. Isso me soa exatamente como tentar aprender a jogar tênis, ou, sei lá, dominar uma nova linguagem de programação. Se o professor der um exercício fácil demais, há tédio. Se for difícil demais, há frustração e abandono. O aprendizado só acontece nessa zona de atrito otimizado. A analogia é perfeita. É a zona de desenvolvimento proximal aplicada ao movimento. A diferença clínica é que o terapeuta ocupacional especializado em ASI está manipulando variáveis físicas e intensas, a gravidade, a aceleração em um balanço, a resistência tátil de almofados, tudo para manter a criança permanentemente nesse estado de fluxo. O Just Right Challenge ocorrendo no corpo inteiro. Exatamente. E quando a criança engaja ativamente para superar esse desafio bem calibrado e emite aquela resposta adaptativa bem-sucedida, ocorre uma alteração estrutural no sistema nervoso. A terapia não está só contornando o problema com truques, ela está literalmente reconstruindo a infraestrutura neurológica. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O material entra muito a fundo na neuroplasticidade. Eles não baseiam a ASI apenas em observação clínica de comportamento, mas em pesquisas rigorosas de laboratório sobre como a experiência altera fisicamente a arquitetura do cérebro. A base biológica pura? Sim, o texto revisita estudos clássicos com primatas, mostrando que oportunidades ricas de exploração tátil com os dedos não apenas melhoram a destreza do macaquinho, mas causam uma expansão física que dá para medir na representação cortical daqueles dedos específicos no cérebro. A área do cérebro cresce? Isso.
O mapa do corpo literalmente ganha mais pixels de resolução naquela área tátil. E o guia vai além, com aqueles estudos de roedores no laboratório de Greenough. Os estudos de Greenough e, posteriormente, as contribuições de Brown e seus colegas são a espinha dorsal científica que valida a necessidade absoluta do ambiente enriquecido. Nesses experimentos, descobriram que não bastava colocar os roedores em gaiolas com estímulos passivos, tipo coisas coloridas para olhar. Tinha que ter ação. Muita ação. Os animais que foram alocados em ambientes que exigiam atividade sensório-motora ativa, como rodas de corrida, túneis e estruturas de escalada, demonstraram melhorias drásticas na capacidade de aprender tarefas complexas em labirintos depois. E a análise do tecido cerebral desses roedores ativos revelou mudanças físicas palpáveis no hipocampo. Que é a área ligada à memória, certo? Isso. A estrutura cerebral crítica para a consolidação do aprendizado e da memória, a ramificação dendrítica, aquelas conexões entre os neurônios, aumentou visivelmente. O cérebro tornou-se uma máquina mais eficiente em processar e armazenar informações, unicamente por causa do engajamento sensório-motor ativo. Então, o que tudo isso significa para a prática clínica hoje com uma criança no espectro autista? O guia descreve o ambiente clínico da integração sensorial de Aires, e a imagem mental que o texto constrói parece um circuito do Ninja Warrior desenhado para crianças. É o que parece mesmo para quem olha de fora. É, mas com um propósito rigorosamente neurológico. Há amplos ginásios com tapetes de proteção espessos, redes de escalada, uma profusão de balanços enormes que oferecem diferentes vetores de movimento vestibular. Barris, câmaras de ar, piscinas de bolinhas imensas. Como exatamente esse ambiente superlúdico se traduz em terapia clínica séria e como a ASI se distancia categoricamente do behaviorismo tradicional. A distinção fundamental aí reside no alvo da intervenção. Uma abordagem comportamental pura observaria uma criança que, digamos, não consegue ficar sentada na cadeira da sala de aula. E estabeleceria um sistema de reforços positivos e consequências para treinar aquele comportamento final de permanecer sentado. Se ficar sentado, ganha uma estrela. Exato. A ASI olha para o mesmíssimo cenário na sala de aula, mas avalia o tônus muscular baixo, ou a necessidade de input proprioceptivo forte, ou ainda subreatividade vestibular, que está forçando aquela criança a se mover constantemente só para manter o cérebro em estado de alerta. O movimento é uma autorregulação. Sim, o alvo da ASI não é o comportamento final de sentar na cadeira. O alvo é consertar a base sensório-motora. Ao tratar esses déficits de processamento por meio daquelas atividades altamente motivadoras na clínica, o comportamento de sentar-se na sala de aula melhora como um subproduto natural, porque o desconforto neurológico primário foi mitigado. O ambiente que você descreveu, o ginásio cheio de equipamentos pendentes, não é um playground, é a ferramenta clínica para fornecer doses precisas e intensas de estímulos sob o controle ativo da criança. O texto, inclusive, é muito enfático nessa palavra, ativo. Eles fazem questão de diferenciar a ASI de terapias sensoriais passivas. Historicamente, já se viram protocolos na terapia ocupacional em que a pele da criança era escovada em intervalos regulares para estimulação tátil. Ou a criança era colocada passivamente em uma plataforma giratória para receber input vestibular. E o guia rejeita isso. Rejeita com força. O guia rejeita essas práticas passivas como sendo integração sensorial de Aires. O ingrediente ativo do tratamento é a agência do indivíduo, a vontade dele. Se a criança não estiver intrinsecamente motivada, rindo e planejando ativamente a ação de pular em direção ao balanço e movimento, a tal da resposta adaptativa não ocorre, e a neuroplasticidade não é acionada na mesma magnitude. A intencionalidade do movimento é o segredo. É o que força o cérebro a prever as consequências da ação e a atualizar o mapa corporal. É por isso que o manual também cuida de distinguir a ASI de outros excelentes modelos de intervenção baseados no brincar, como o de IARG Floor Time ou o modelo Early Start Denver. Que são muito famosos também.
Muito. Para quem estuda as terapias para o TEA, pode parecer tudo a mesma coisa porque, afinal, todas ocorrem no chão, brincando de forma lúdica com a criança. No entanto, enquanto JR Floor Time tem como foco primário o desenvolvimento da comunicação emocional, da reciprocidade e das relações de afeto através do jogo, a AESE utiliza a brincadeira como um cavalo de Troia para introduzir desafios biomecânicos, gravitacionais e táteis. O foco é físico. O objetivo principal do terapeuta de ASI é otimizar a forma como o cérebro integra a sensação física pura, usando a alegria genuína do jogo apenas como motor dessa engrenagem neurológica. O que nos traz a um dos pontos mais técnicos, e eu diria mais importantes, da nossa fonte de hoje. Como medir se essa abordagem tão dinâmica e bagunçada, entre aspas, está realmente funcionando? O texto dedica um tempo considerável ao processo de tomada de decisão baseada em dados, conhecido pela sigla DDDM. Na prática, me parece ser o antídoto perfeito contra a crítica de que a terapia baseada em brincadeiras não é mensurável cientificamente. Como esse DDDM funciona no dia a dia da clínica para garantir que, sei lá, balançar e escalar paredes se traduz em independência no mundo real? O modelo DDDM é a estrutura que garante o rigor clínico da ASE. Ele exige que o terapeuta trace uma linha reta e rigorosamente baseada em evidências entre o que acontece no ginásio colorido e o que acontece na vida real da criança. O terapeuta começa identificando fatores distais. O resultado final. Isso, os resultados de participação esperados pela família, como a capacidade da criança de se vestir sozinha de manhã ou de participar do jantar em família sem entrar em crise por causa dos cheiros. Em seguida, usando avaliações padronizadas, super rigorosas, o terapeuta identifica os fatores proximais, que são os déficits sensório-motores subjacentes específicos daquela criança. Por exemplo, um fator proximal poderia ser a má somatopercepção, que leva a um déficit de praxis, certo? Ou seja, a incapacidade de planejar o movimento complexo de amarrar os cadarços dos sapatos porque as mãos simplesmente não mandam feedback tátil suficiente para o cérebro formar a imagem do laço. Exatamente o que o modelo propõe. O terapeuta, então, formula uma hipótese clínica conectando essa má somatopercepção à dificuldade distal de se vestir. Durante cada sessão, o terapeuta coleta dados quantitativos e qualitativos continuamente, para verificar se os desafios, na medida certa, focados naquele refinamento tátil e na ideação motora, estão de fato reduzindo o fator proximal. Não é brincar por brincar. Jamais. O DDD força o clínico a provar, com planilhas e dados, que a melhoria na clínica está causando o alcance da meta lá na casa da família. Se a criança está ficando ótima em escalar a parede no ginásio, mas ainda não consegue colocar a camisa em casa, a hipótese clínica precisa ser revisada. O rigor da ASE não está em repetir ensaios comportamentais maçantes numa mesa, mas na precisão cirúrgica da análise dos dados de integração sensorial no meio da ação. E essa não é apenas uma estrutura teórica bonita no papel. O guia apresenta validação empírica contundente, de altíssimo nível. O ensaio clínico randomizado conduzido por Schaff e colegas em 2014 é detalhado no texto como um verdadeiro divisor de águas na validação da eficácia da ASE. Para colocar em perspectiva para a nossa audiência, em ensaios clínicos, o grupo de controle geralmente recebe o tratamento padrão, o usual care. A terapia convencional que eles já fariam. Exato. O estudo mediu os resultados de crianças no espectro autista que receberam uma intervenção baseada nos princípios rigorosos da ASE, em comparação com aquelas que mantiveram apenas seus tratamentos habituais de praxe. As métricas de sucesso não foram testes laboratoriais isolados esquisitos. Eles mediram a independência em atividades de vida diária reais e a socialização. Os resultados documentados nesse ensaio são substanciais. Muito fortes. As crianças no grupo que recebeu a ASE apresentaram melhorias significativamente maiores no alcance daquelas metas distais que haviam sido estabelecidas com os pais no início do estudo. Elas passaram a exigir notavelmente menos assistência física e verbal dos cuidadores para tarefas de autocuidado e demonstraram ganhos claros e mensuráveis nas interações sociais com os pares. É a neuroplasticidade virando autonomia. Exatamente. O estudo de Schaff essencialmente provou que tratar a infraestrutura invisível, os sistemas vestibular, proprioceptivo e tátil, através de uma abordagem altamente individualizada e baseada em dados como o DDDM,
não só reorganiza o processamento sensorial interno, mas constrói a ponte concreta para a participação real e autônoma na sociedade. O que nos leva ao ponto central de tudo o que analisamos nas fontes de hoje. Compreender de verdade as diferenças de processamento sensorial no autismo exige abandonar de vez aquela visão punitiva ou puramente comportamentalista que foca apenas em forçar a conformidade da criança. O famoso senta quieto. Senta quieto, mãos paradas. Não se trata de gerenciar crises de choro ou ensinar o indivíduo a suportar o desconforto em silêncio. Trata-se de reconhecer a biologia crua do processamento da informação no corpo. Ao utilizar ativamente o ambiente para criar aquele desafio na medida certa, metodologias como a integração sensorial de Ayres exploram um mecanismo mais poderoso que a neurociência nos apresenta: a neuroplasticidade dependente da experiência. É a construção meticulosa de novas rotas neurológicas para que o mundo deixe de ser uma constante ameaça caótica e passe a ser um espaço de exploração segura e prazerosa. Isso levanta uma questão importante, algo para considerarmos não apenas no âmbito clínico, focado em quem tem o diagnóstico, mas em escala social ampla. Nós discutimos a fundo hoje, apoiados pela literatura clássica de Grinnell e dados recentes de neuroimagem, que ambientes enriquecidos, moldados para oferecer engajamento ativo e desafios sensoriais adequados, alteram fisicamente a estrutura do hipocampo, melhorando de forma inegável o aprendizado, a memória e a adaptação humana. Sem dúvida, o cérebro responde ao ambiente. Diante das provas cabais de que o cérebro precisa de interação sensório-motora dinâmica para se otimizar e crescer, pensemos no nosso mundo atual. Até que ponto a arquitetura padronizada e absurdamente rígida da nossa sociedade está nos prejudicando? O design estático das escolas tradicionais, a iluminação artificial exaustiva dos escritórios em plano aberto, a supressão do movimento em prol da disciplina silenciosa. Será que tudo isso não está limitando ativamente o imenso potencial de neuroplasticidade de todas as mentes, sejam elas neurodivergentes ou não? Uma provocação excelente para encerrarmos a exploração de hoje. Fica o convite para repensarmos não apenas como a clínica atua no tratamento de dificuldades, mas como nós desenhamos os espaços em que todos precisamos viver, trabalhar e aprender diariamente. Para quem nos acompanha, esperamos que a imersão nos dados e na ciência por trás da integração sensorial ofereça novas perspectivas sobre a complexidade invisível que governa nossas interações mais cotidianas com o mundo físico. O comportamento observável é sempre apenas a ponta do iceberg. A verdadeira narrativa está na constante e fascinante tentativa do cérebro de mapear a realidade. Continuem questionando o que parece óbvio e nos vemos no nosso próximo mergulho profundo. Até lá!